Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vim trazer uma reflexão muito importante aqui porque é algo que eu vejo e que me incomoda bastante. Se eu dissesse para você que você está errado, o que você faria? Eu trago essa reflexão porque a gente vive muito numa política de cancelamento, uma política de segregação e de polarização de pensamentos e ideias. E isso separa totalmente as nossas conexões sociais. E foi feito um estudo em Harvard mostrando que um dos princípios, um dos pilares mais importantes para se atingir a felicidade são as conexões sociais. Ora, se esse é um princípio tão importante, como que nós vamos ter conexões sociais saudáveis se nós vivemos uma polarização onde a gente tem o certo e o errado, o que é certo para mim pode ser errado para você e vice-versa, e a gente fica nessa briga, nessa disputa entre direita, esquerda, cristão, ateu, o que é certo e o que é errado. Se você é cristão, eu por ser espírita ou bandista ou budista ou qualquer outra coisa, tô errada. Então, assim, a gente precisa entrar num consenso de entender, tudo bem, se você tem uma opinião diferente da minha. Afinal, entre o certo e o errado, tem a sua opinião, e a sua opinião é só a sua opinião diante de um contexto maior. Por isso que eu procuro muito estudar filosofia. A filosofia ela me trouxe um discernimento muito grande das conexões sociais, dos pensamentos, das ideias. Como dizia até mesmo Aristóteles, né? Nós, seres humanos, nós em sociedade, nós, o coletivo, nós somos o equilíbrio entre uma antítese. O que é antítese? O oposto, né? Claro, escuro, quente, frio. E nós somos o equilíbrio entre o caos e a ordem. E nós estamos bem no meio. E nós precisamos realmente do caos e da ordem para que a gente consiga, de fato, termos limites na nossa sociedade. Se a gente viver somente na libertinagem, o mundo ia ser uma bagunça, né? Um desastre. E se nós tivéssemos somente a ordem, aquela coisa rígida, imposta e tudo mais, ia também ser um caos que muita gente ia se revoltar. Então, muitas pessoas, a gente traz essa concepção de realmente viver no equilíbrio, no meio. Por quê? Pessoas que são polarizadas, elas tendem a julgar o outro por ter uma opinião diferente. E se você tem uma opinião diferente da minha, o que eu faço? Eu vou lá e te cancelo. E aí, esse cancelamento, ele gera dentro da cabeça de uma pessoa um colapso muito grande. E eu falo isso porque eu vejo nos meus atendimentos clínicos que são pessoas que são canceladas por qualquer motivo, seja num churrasco de família ou na internet. Isso tem um impacto emocional muito grande que a gente não sabe qual o impacto que o meu julgamento vai ter sobre a pessoa. E a gente continua nessa política de cancelar o outro só porque ele tem uma opinião diferente. Né? A gente tem aí conservadores, liberais, sociais, essas ordens políticas que eu procuro nem conhecer, eu estudo a política lá na sua raiz, ao invés de ficar entendendo esses debates, justamente porque eu vejo que as pessoas estão muito polarizadas e elas perdem grandes laços de amizade, conexões afetivas, conexões sociais, por serem polarizadas, porque elas não conseguem respeitar a ideia do outro. É muito difícil você ver num grupo pessoas vivendo harmoniosamente que são de direita ou são de esquerda. Ou é de esquerda ou é de direita. É uma coisa ou outra. A gente está tão polarizado que a gente não consegue entender o motivo do outro ter aquela causa na cabeça. Nossa, se eu faço parte de um grupo feminista, nossa, ela é feminista, não, cheia de mimimi, não depila o sovaco. Gente, isso é retrógrado, sabe? A gente precisa aprender a respeitar a opinião do outro. Ah, e se eu sou conservadora? Nossa, ela é conservadora, ela é contra o feminismo, blá, blá, blá. Gente, tudo isso é uma questão de opinião, e entre o certo e o errado tem uma opinião, e ela é apenas uma opinião. O que a gente precisa aprender é priorizar as conexões sociais, além de ordens, de questionamentos filosóficos e sociais. É lógico que aves, elas andam a gente deve andar com aves de mesma plumagem. Se eu quero ser uma águia, eu não vou andar com galinhas. Mas isso não tem nada a ver com questões ideológicas e políticas, ou pode até ter, mas contanto que eu respeite o lado do outro. Eu posso ter amigos esquerdistas, amigos de direita, que são pessoas extremamente inteligentes e que somam para a minha vida. E tudo bem se eu tenho uma opinião diferente da de direita ou da de esquerda, ou se eu sou ateu ou se eu sou cristão. O que a gente precisa é colocar as relações humanas acima das nossas ideologias. Porque antes de vir a sua ideologia, vem você num contexto social, você como ser humano. E isso deve estar acima de qualquer ideologia que implantaram na sua cabeça. Se você acha que você está certo ou errado, tudo bem, é só a sua opinião. Mas contanto que isso não provoque um cancelamento que pode causar inúmeros desastres na cabeça de uma pessoa.
Eu conheci pessoas que passaram por esse cancelamento por ter simplesmente uma opinião diferente, ou por ser feminista, ou por ser comunista, ou por ser de direita, ou por ser de esquerda. Cara, questão religiosa é o que mais acontece. Pessoas que foram canceladas porque são umbandistas ou porque são cristãs e a gente vive numa sociedade que a gente não consegue aceitar as opiniões, as escolhas dos outros. Que diachos você tem a ver com a escolha do outro? Contanto que ele seja uma pessoa que esteja vivendo dentro dos princípios éticos e morais, a sua opinião é apenas a sua opinião. E a gente precisa aprender a respeitar a opinião do outro para que a gente possa, de fato, criar conexões sociais saudáveis e colocar as nossas conexões, as nossas relações, o nosso olhar humano acima das nossas ideologias. É por isso que eu procuro basear a minha vida, as minhas conexões sociais na filosofia. Eu estudo filosofia justamente para não me tornar uma pessoa alienada e polarizada diante das opiniões. Eu consigo entender e respeitar qualquer pessoa que tem qualquer opinião e tá tudo bem, eu não vou discutir com essa pessoa. Se eu sei que ela tem uma opinião diferente da minha, tudo bem, eu não vou discutir isso com ela. Eu sei que desse assunto nós não podemos falar. Só que isso não pode ser maior que a nossa relação. E é isso que a gente precisa aprender, porque essas pessoas polarizadas geralmente são pessoas reativas. O que são pessoas reativas? Se eu falo A pessoa fala B, C, D, E, F, J e vai o alfabeto inteiro. Né? Então são pessoas que não conseguem ouvir, são pessoas que só ficam questionando e nunca se colocam na posição de ouvinte. A gente precisa, nesse momento, ter esse olhar mais humano de escutar mais e falar menos. Às vezes o silêncio é a melhor resposta, como dizia aquele velho clichê que nós já sabemos. Mas nós precisamos ter conexões mais saudáveis, senão nós vamos acabar nos matando por termos pensamentos diferentes. E como eu falei, opinião é apenas opinião, não existe certo ou errado. Existem lados, e se você faz parte de um lado diferente do meu, tá tudo bem, eu te respeito como um ser humano. E é isso que a gente precisa priorizar acima das nossas ideologias. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha com os amigos. Grande beijo e até a próxima.